Olá e seja muito bem-vinda à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num tema que é, assim, decisivo para quem estuda para concursos, que é o mandado de segurança. Mas hoje o foco é cirúrgico, né? Quem são os jogadores nesse tabuleiro? A nossa missão é desvendar quem pode entrar com essa ação e, claro, contra quem. Exato. E a ideia aqui não é só ficar listando regras, sabe? A gente vai conectar a doutrina com as decisões mais quentes do STF e principalmente com exemplos práticos, aquelas pegadinhas que as bancas, que elas adoram. O objetivo é que a teoria sobre as partes do MS deixe de ser algo abstrato e vire uma ferramenta lógica. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo, né? Pelo ponto de partida. Quem é que pode bater na porta do judiciário? O termo técnico é impetrante. A regra geral parece bem ampla: pessoas físicas, jurídicas, brasileiros, estrangeiros. Mas a minha experiência diz que é aí, nos detalhes, que mora o perigo. E mora mesmo. Prova de concurso raramente fica no óbvio, né? Eles vão explorar justamente as zonas cinzentas. Por exemplo, os tais órgãos despersonalizados. Pensa, assim, na mesa da Câmara dos Deputados, na mesa do Senado. Eles não têm personalidade jurídica, não têm o CNPJ, mas a lei dá a eles o que a gente chama de capacidade processual. Para quê? Para defenderem as próprias funções. Se alguém usurpa uma atribuição da mesa do Senado, ela mesma pode impetrar um mandado de segurança. Ah, entendi. É como se fosse um braço de um poder agindo para se proteger. Faz sentido. Mas as fontes jogam um outro termo que soa quase filosófico: universalidades. Os exemplos são bem concretos, como espólio, mas como essa ideia de universal se aplica a uma herança, por exemplo? Ótima pergunta. O nome assusta, mas o conceito é muito prático. Uma universalidade é basicamente um conjunto de bens, direitos e obrigações que o direito trata como se fosse uma coisa só, para fins de processo. O espólio é o melhor exemplo. Quando uma pessoa física, o de cujus, morre, ela deixa de existir, mas o patrimônio dela continua ali. A casa, o carro, as dívidas. Esse conjunto todo é o espólio, que passa a ter capacidade de ir a juízo, representado pelo inventariante, claro. E aí que entra aquela piada de que no inventário a gente descobre quem é família e quem é só parente, né? Parece que nada revela mais a natureza humana. É uma verdade meio inconveniente, né? Mas o ponto jurídico é esse. A pessoa física se foi. Ela não pode mais processar ninguém, mas o espólio dela pode. A mesmíssima lógica se aplica à massa falida. Pensa que é o espólio de uma pessoa jurídica que faliu, que morreu. Aquele conjunto de ativos e passivos também pode impetrar um MS. Certo. Então já temos pessoas, órgãos e essas universalidades. As fontes também citam o Ministério Público e a Defensoria na defesa das suas prerrogativas. Mas agora a gente chega num ponto que me parece explosivo: a legitimidade dos parlamentares. Vamos desenhar o cenário. Um projeto de lei importante tramitando no Congresso, só que do jeito errado. A Constituição exige lei complementar, que é mais difícil de aprovar, e estão tentando passar como lei ordinária. Esse é um dos pontos altos da jurisprudência do STF sobre mandado de segurança. O que o Supremo decidiu foi o seguinte: um parlamentar federal, deputado ou senador, tem o direito de participar de um processo legislativo que siga as regras do jogo, as regras da Constituição. Se essas regras são violadas, o direito dele como parlamentar está sendo ferido. E por isso ele pode sim impetrar um mandado de segurança para corrigir o rumo. Nossa, o poder disso é imenso. É quase um freio de emergência constitucional que só eles podem puxar, enquanto o cidadão comum tem que esperar a lei ser aprovada para depois questionar. Um deputado atento pode parar tudo antes do dano acontecer. Exatamente essa a função. Funciona como um tipo de controle preventivo de constitucionalidade. É uma ferramenta de fiscalização interna do legislativo com a ajuda do judiciário. Mas o pulo do gato, e isso é crucial para qualquer prova, é a exclusividade. Um cidadão, um partido político, uma associação, ninguém mais pode usar o MS com essa finalidade específica. É uma prerrogativa do congressista. Entendi. O parlamentar tem essa ferramenta única. E quando ele age contra alguém. O que me leva para outra ponta. Quem é a autoridade coatora na prática? Quem recebe essa ação? A autoridade coatora,
Bom, é a figura que pratica o ato ilegal ou com abuso de poder. Pode ser um ministro de Estado, um reitor de universidade federal. O ponto central é que o mandado de segurança ataca atos de autoridade, atos em que o Estado usa seu poder de império. E aqui tem uma distinção que é fundamental. O controle é de legalidade, não de mérito. O que isso quer dizer na prática? Que o juiz não pode chegar e dizer, olha, eu não gostei dessa decisão, vou mudar. Exatamente. O juiz não vai analisar se a decisão foi boa, se foi oportuna. A análise é técnica. O ato violou a lei? O agente extrapolou a competência dele? Se a resposta for sim, o ato é ilegal e o MS corrige. Agora, se o ato está dentro da margem de escolha que a lei deu, o judiciário não pode interferir. A impressão que dá é que quase todo ato de um agente público poderia ser questionado. Mas deve ter algum limite, né? As fontes falam de alguma situação em que não cabe MS. Sim, e essa é uma exceção clássica de prova. Os atos de gestão comercial. São situações em que o poder público não age com seu poder de império. Ele age em pé de igualdade com particular. Imagina a Petrobras alugando um imóvel comercial. É um contrato de aluguel normal, de direito privado. Não tem uma relação de autoridade ali. Se der problema, a briga na justiça comum, não em mandado de segurança. Falta o ato de autoridade. Ah, isso faz todo sentido. A ferramenta só se aplica quando o Estado está agindo como Estado. Agora, tem um cenário que parece um labirinto. A tal da competência delegada. O exemplo é clássico. O presidente da República delega uma atribuição a um ministro. O ministro, usando esse poder, pratica um ato ilegal. A ação é contra quem? Contra o ministro que fez o ato ou contra o presidente, que era o dono original da competência? Essa dúvida já deu muito pano para manga, mas o STF resolveu isso com a súmula 560. E a regra é clara. Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança. Ou seja, a responsabilidade é de quem aperta o botão. Se foi o ministro que praticou o ato, é contra ele que o MS tem que ser impetrado. Simples assim. E a lógica por trás disso é focar em quem tem a responsabilidade direta. É isso, para evitar que a autoridade delegada se esconda atrás da hierarquia. Perfeito. A lógica é a da responsabilização direta e da eficiência. A ação é direcionada a quem pode efetivamente desfazer o ato. Não adianta processar o presidente se quem assinou a portaria e pode revogar é o ministro. A súmula 560 direciona a mira para o alvo certo. Ok, esse ponto ficou claríssimo. Já sabemos quem pode começar e contra quem. Agora vamos entrar num campo minado. O terror de todo concurseiro. O prazo. A pessoa tem todo o tempo do mundo para entrar com um mandado de segurança. Não mesmo. E esse é um dos detalhes mais fatais do processo. O prazo é de 120 dias. E o mais importante, a natureza desse prazo. Ele é decadencial. E o que isso significa na prática? É simples e brutal. Ele não se interrompe e não se suspende. Uma vez que o relógio começa a correr, ele só para no dia 120. Sem pausa, sem churro. E o exemplo das fontes é dramático. Vamos reconstruir a história. Um candidato é eliminado de um concurso na investigação social. Ele só descobre quando o nome dele não sai na lista de convocação. É aí que o cronômetro de 120 dias começa, certo? Exatamente. O marco é a ciência inequívoca do ato que feriu o direito. E aí vem a decisão que pode custar uma carreira. Em vez de ir direto para o judiciário, ele pensa, vou tentar resolver na boa. Ele protocola um recurso administrativo para a banca, explica tudo e fica esperando. E essa espera é uma armadilha mortal. A súmula 430 do STF existe justamente por causa de causas assim. Ela diz que o pedido de reconsideração na via administrativa não suspende nem interrompe o prazo para o MS. Enquanto o candidato espera a resposta, o prazo está correndo. Se a negativa da banca chegar no dia 121, já era, perdeu. Mas as fontes complicam ainda mais. A questão nível NASA. O candidato agora sabe do prazo. Contrata um advogado que protocola a ação no dia 115, dentro do prazo. Só que o advogado erra. Ele entra com o MS no juízo incompetente. Em vez da Justiça Federal, protocola na estadual.
quando o erro é visto e o processo vai para o lugar certo, já se passaram 150 dias. E aí? Ele perdeu o direito? Essa é aquela questão que separa os meninos dos homens, como dizem. A intuição, baseada na rigidez do prazo, diria que sim, perdeu. Mas a jurisprudência do STF, pensando na proteção ao direito, oferece uma salvação. A regra de ouro é: não há decadência se o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo de 120 dias, embora ainda que perante juízo incompetente. Ufa, que alívio! Isso é surpreendente. Mostra que a justiça prioriza o direito em si, e não o formalismo do endereço, do protocolo. Exatamente. O STF entende que o ato de provocar o judiciário dentro do prazo já demonstra a intenção de preservar o direito. O erro no endereçamento é um vício processual, que pode ser corrigido. As bancas, claro, adoram dizer o contrário. É a pegadinha clássica, mas a resposta correta com base no STF é que o direito do nosso candidato está a salvo. Que jornada! Vamos amarrar as pontas, então? Vimos quem pode ser o impetrante, desde os casos óbvios até figuras como órgãos despersonalizados, as universalidades e o caso super especial do parlamentar federal. Isso. Depois, olhamos para o impetrado, a autoridade coatora. Entendemos que o controle é de legalidade, não de mérito. E deciframos a regra da súmula 510. A responsabilidade é de quem executa. E, por fim, navegamos nas águas perigosas do prazo de 120 dias. Vimos que ele não para, que o recurso administrativo da súmula 430 é uma armadilha e, na questão nível NASA, que errar o endereço, mas não o prazo, salva o direito. Exatamente. Foi uma análise bem focada nesses pilares. E, sabe, refletindo sobre todo esse esforço, a complexidade, a corrida contra o tempo, a atenção de fazer tudo certo, uma outra questão surge como um desdobramento natural. E qual seria? Pensa só. Depois de toda essa batalha para conseguir entrar com a ação, o impetrante muda de ideia. Digamos que ele passou num concurso muito melhor. Aquele primeiro já não interessa mais. O que acontece? É possível simplesmente desistir do mandado de segurança a qualquer momento? E a outra parte, a autoridade, ela precisa concordar com essa desistência? Bom, essa é uma questão que a gente vai explorar na nossa próxima análise. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.